Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h02. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias na tarde desta quarta-feira. Hoje, dia 28 de junho de 2023, cá estamos para mais um Arena CBN. Boa tarde para você que sintoniza os 99,1, para você que chega com a gente através do cbncampinas.com.br ou para você que está com a gente no YouTube da CBN Campinas. Boa tarde aí, escolinha do professor Raimundo. Calma, criatura, começamos agora, calma. Além de ouvir, você também está nos vendo aqui no youtube.com/CBN Campinas. Hoje, um dia muito legal, um dia muito animado, dia 28 de junho, dia que, obviamente, nós celebramos a data que mudou o calendário, né? Existem outras datas marcantes, mas 28 de junho é uma data muito importante para esta trupe, porque é o aniversário de Antônio Alves Lupe Pupo. Errou, mas tá tudo certo. Antônio Alves Augusto Lupe, alguma coisa assim. Errou de novo. É um cubo mágico, mano. Parabéns, Lupe! 37 aninhos de futebol, acompanhando as principais equipes deste estado. Feliz aniversário, Luperson! Opa! Muito obrigado, Eliel Almeida. Você errou meu nome, errou minha idade, mas o sentimento é o que vale. Não acredito que eu errei, velho. As palavras, elas são verdadeiras que saem de sua boca. Então eu agradeço a lembrança, o carinho de todos aqui da redação. Cheguei mais tarde hoje, porque daqui a pouco estarei rumando pra Gloriosa, pra Itu. Aliás, será que tá tudo preparado lá ou ainda não? Então, a gente tá na dependência aí. Fábio Scheib tem até as 17 horas para enviar uma foto que convença principalmente a minha pessoa a me dirigir até Itu. Então, Fábio Scheib, você tem até as 17 horas para me convencer de que devemos realmente marcar presença hoje no digníssimo Novelli Júnior, porque o after hoje é o mais interessante. É claro que com toda a responsabilidade, vamos trazer ao ouvinte o que, como diz Pedro Guilherme, o que o de melhor e o de pior acontecer entre Ituano e Ponte Preta. Mas depois, Fábio Scheib tem a missão de até às 5 da tarde nos convencer. Mas, Lupe, aproveite bem o seu ano, que ele seja muito repleto de prosperidade, sucesso, paz e muito dinheiro para você comprar saúde, tá bom? Muito obrigado, Eliel. Aliás, a saúde tá cara, né? A gente percebe isso em cada amidalite inflamada e você chega... Boa! Cada nota fiscal que você coloca ali na caixinha das notas fiscais para reembolso da farmacinha, a gente percebe que a saúde realmente tá cada vez mais cara. Mas agradeço, são 34 anos. É isso aí. 34 Minha anos. idade, hein, Lupe? Bem vividos. Bem vividos. Que isso? Como assim, Lupe? O computador tá louco hoje. O computador tá louco. Hoje também, obrigado ao Eduardo Lacerda, que está nos lembrando que é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Isso. Então, nossa solidariedade também com a data do Orgulho LGBT. E claro, né? O Arena é de todos. Tá bom, Carlão? Boa tarde pra você. Boa tarde, meu caro Eliel Almeida. Boa tarde, Antônio Lupe. Que prazer passar este aniversário ao seu lado. Já dei os parabéns através logo de manhã, WhatsApp. Bom dia, parabéns, Bom né? dia, Na hora que acordou, já virou do lado e deu bom dia. Vamos fazer um jogging? Deus te dê muita saúde, muita força. Aê! E quarta-feira, realmente de muito trabalho, os nossos filhos envolvidos em Série B,
Ponte Preta lá em Itu, Guarani aqui contra o Mirassol. Jogo bom do Guarani, hein? O Mirassol tem uma boa equipe, o Guarani vem em evolução também. E a Ponte, né, nesse momento turbulento, nesse momento difícil, contra o Ituano que vem em ascensão. Vamos ver o que vai ser das equipes de Campinas nesta quarta-feira, dia 28. Como diria o poeta, o que será que será? O que será que será? Tom Que Jobim? andam Tom Jobim? sussurrando, Chico Buarque. Chico Buarque. Boa tarde Quase. pra você, Fábio Scheibe. Toda a expectativa em cima de um retrato que não chega, viu, Scheibe? Vocês não separaram a sunga ainda? Não, calma aí. Tá frio, cara. É meia-noite. Vai terminar meia-noite. Vamos devagar também. Sunga, velho. Você tá louco? E não entrega no ar assim, não, que as digníssimas estão tudo ouvindo Pô, hoje. sunga, tá doido? Só manda a foto das ampolas verdes que estamos preparados aqui. Fazer uma festa, churrasquinho, começando meia-noite, meio não tão usual, mas vamos partir para meia-noite, começar a festa. Ah, Amanhã já segue virado. a gente já começou tanta coisa meia-noite, nunca deu errado. Quem quer mais uma? Para, pô, pelo amor, aniversário do Lupe. Quer? Olha que coisa, você tem um... Como que é? Esqueci de falar parabéns pro Lupe. Ah, não tem Parabéns, Grande Ah, não tem abraço, problema. cara. Hoje é aniversário da mãe do Guarizo, ele passou 2 horas no ar e esqueceu de mandar parabéns pra mãe dele. Isso aqui é o quê? O que é esquecer de dar parabéns pro Lupe? Normal, fica tranquilo. Uma carta de alforria dessa, pô. Pô, de esse Marco aniversário Guarizo do que Lupe. desse ar-condicionado. Não, né? hoje o Guarizo Tem deixou como o ar desligar, ligado. Hoje, diga-se de passagem, cara, o aniversário do Lupe é uma data tão marcante Tão que até o marcante. Heitor veio no programa. Que Aí, Eu coisa! não esperava outra coisa dele. Olha isso. Boa tarde, Heitor Esmeri. Fala pessoal, boa vou tarde, chorar. Eliel, Carlão, Fábio Scheibe e Antônio Lupe, que ainda não dei os parabéns, então fica aqui ao vivo Opa! o desejo de um Escorre uma ciclo lágrima. cheio de paz, cheio de saúde, Cisco. parceiraço, parceiro de corrida, parceiro de basquete. Parabéns, Lupe, tudo de bom, você merece, você é um cara super do bem. Tamo junto nessa. Valeu, Heitorzinho, tamo junto. né? Isso. Não, o coisa Heitor linda. veio. Para, DJ. Ele falou assim, um parceiro super do bem, porque não trabalha com ele, né, Carlão? O dia a dia é difícil. Nós né? que recebemos aqui as pancadas lá na parede, o cara trabalhando, tranquilo. Meu senhor. Cada nossa, coisa, cara. as fotos, montagens dos personagens urbanos que tem aqui na rua. Enfim. Ó, hoje é aniversário de Antônio Lupe. Hoje é aniversário Hoje a de gente Antônio ia Lupe. brincar também ontem, que seria o dia das crianças, Das aqui no crianças, Arena. Que a isso. gente queria mensagem das crianças, Isso. ouvintes, mensagens de áudio. De áudio. Você que tem um filhão, um sobrinho, um primo, Uma filha. enfim, uma filha, um filho, manda mensagem aí pra gente, mas tem que ser hoje as crianças. Isso. E também queremos parabéns ao Lupe. Por o Lupe ser um cara super de bem, super tranquilo, um cara de várias relações, amizades, matrimônios, enfim. Nós queremos hoje que os ouvintes participem do Arena. Então, 50 parabéns diferentes pro Lupe. Fábio Scheibe vai cantar o novo sucesso de Rafael Pio aqui no Arena CBN. Boa. Tá pensando o quê, hein? Boa. Queremos prazer. 50 parabéns diferentes para Antônio Lupe. Pô, Mandem gente, aí. 50 parabéns com todo respeito, hein, cara? Pô, Poxa. não é nada, hein? Pra essa massa dessa audiência da CBN. É um dia que a gente faz aniversário no ano, cara. Ah, não, o Lupe merece isso, gente. Hoje, combinado, 50. todo mundo vai errar o sarcófago, hein? Hoje ele Isso. merece. Por falar favor, nisso, hein? qual a música do sarcófago de hoje, Eduardo Rodrigues? Vamos aguardar, porque é o seguinte, pra quem não sabe, o sarcófago mudou. É o sarcófago musical. E hoje o jogo escolhido, que envolve a Ponte Preta, aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. No final do Arena, você saberá, ou você poderá dar o seu palpite de que ano foi o jogo do sarcófago. Obrigado, Essa música Paulo. é moderna. Obrigado Fala o pelo nome da 91. cantante, Lupe. Ah, já é de 1992. pra cá. Rolling in the Deep. Adele. Aê, Como ó, que é? Rolling in the Deep. Que Rolling Stones não é isso? outra banda, não? Hã? Rolling Stones não é Não, outra banda? Rolling in the Deep. Que isso, Adele. hein? Adele. Falei certo, Scheibe? Ah, você manda muito, cara. Manda aí, gente. 991869070. 50 parabéns, Antônio Lupe, pra gente começar bem essa quarta-feira, onde nós teremos Corinthians em campo, não valendo absolutamente nada. Teremos a Ponte Preta em campo diante do Ituano. Ai, que medo. Teremos o Guarani em campo diante do Mirassol. Tem bastante coisa pra gente comentar. E claro, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Ontem foi dia do São Paulo, hein?
que passou pelo Tigre. O São Paulo superou o Tigre e que entrada criminosa do rapaz lá. O árbitro em cima do lance deu cartão amarelo. São Paulo bateu o Tigre por 2-0. A gente vai falar desta partida, da vitória do Fortaleza, do jogo do Bragantino de hoje também. O empate do Galo que deu ao time o avanço à próxima fase. Tem muito assunto. E sabe, né, Heitor? Quando tem muito assunto assim, a gente tem pouco tempo para gastar. Então vamos começar o programa, vamos pra cima. Quem tá no comando técnico hoje é o Eduardo Rodrigues, o famoso Rorô, junto com o Daniel França, o famoso Franfran. Arena CBN. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Que tal morar ou investir em um apartamento duplex na Norte Sul? Conheça o Platina Norte Sul Patriani, o único duplex da região com pé direito duplo e a exclusividade que você merece a uma quadra do Cambuí. Apartamentos de 75 metros quadrados, duplex, uma suíte espaçosa e 2 varandas. Aproveite os últimos dias para conhecer o decorado do Platina Norte Sul Patriani. Eu vou fazer o Enem. Para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Beach Tênis é no CT Lucas Souza. Venha para uma de nossas academias: Souzas, Valinhos, Decathlon Campinas, Riviera e Paulínia. Estrutura completa e equipe especializada. A boa energia vive aqui. Você é bem-vindo no CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Boa tarde para quem já está chegando com a gente aqui. Abraço a todos, sempre ouvindo a gente, hein, João? Obrigado pela mensagem. Tem outra mensagem aqui, o Emerson, parabéns, Lupe. Obrigado. Parabéns, Lupe. O Wilson mandou aqui também. 34 anos do Lupe, feliz aniversário. Mandou aqui o nosso Carlos Frassini. E o Carlos está dizendo aqui, o Carlos Fracchini, né? 3-0 pro Bugre, 4-0 pro Ituano. Será que ele torce pro Bugre ou não? Uma leve tendência. Eu acho que indica, né? Que nem a pergunta pro Ronivon. Significa? Guarani! Significa, né? Bom, tem um ouvinte mandando áudio também, né, Eduardo Rorô? Ô Lupe, aí, parabéns, Lupe. Muitos anos de vida. Que Tá você continue esse cara digno e competente que você é. Não, digno Pena é que é bugrino, né? É, Lupe? Seria completo, 100%. Bugrino, se fosse você? Ponte Pretano.
né? Mais felicidades, que Deus te abençoe. Um abraço a todos. Mauro Medeiros de Valinhos. Cara, ô Mauro, eu já falei, eu não minto, meu time, eu só tenho um time, cara, que tá passando uma dificuldade imensa. Protestos e mais protestos. Chegou um avião agora aí, né? Não, o avião foi embora, levou todo mundo, acabou o campeonato pra Inter, né? Pegou todo mundo ali no... tá, confundi. Pegou todo mundo ali no aeroporto de São José do Rio Preto. Não, de Barretos. Não deu pra pegar. Não em Barretos, o avião não desce de Barretos, teve que ir pra Rio Preto, porque a barca era tão grande, daquele elenco ruim, que amargou mais um rebaixamento para a Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Caiu? Caímos para a quinta divisão. Nossa, Lu. Vergonha! Aí não, Lu. Eu ia falar um negócio que... Fala, pode falar. Hoje é seu dia. Fora diretoria amadora da Inter de Bebedouro. Mas a competição é amadora, Lu. Não. É campeonato amador sub-23. Caiu pra amador agora. Porque então. agora vai ter a quarta divisão. A quarta vai abrir, né? Então, mas você vai mandar agora a diretoria amadora embora? Se a competição amadora começa agora? Encaixa, Trabalho mal feito, investimento pesadíssimo. Nunca antes na história da Inter de Bebedouro houve um investimento tão pesado. A Inter teve o artilheiro da competição e conseguiu cair. Arena Multiuso. Que é o rapaz que toca viola, saiu no Globo Esporte, né? Esqueci o nome dele. Cristian Noto, é isso aí. É outro, pode ir embora também. Só sabe fazer gol, não volta pra marcar. Pelo amor de faz um Deus. box-to-box. Mas, ô, cara, faz gol pelo menos, velho. Gol. Gol qualquer um faz. O pessoal lá do Fechou campo... 3 fábricas agora aqui, mas eles também faziam, viu? Ó, fechou, parou agora, né? Não, mas tem um monte lá de estoque também, né? Você vê que não vale nada. Ó, o ouvinte falou aqui, o campo lá do Sócrates Sistamato... Arena. Não, campo. Arena. Não, por que arena, Lu? Cara, festa da laranja, festa do caminhoneiro, festa da padroeira, é tudo lá, velho. Mas não deixa de ser Arena campo. multiuso. Arena Multiuso. Menos pra futebol, né? Tem também, quando tá... É o campo multiuso, vai. Isso. Campo multiuso. O futebol são 2 semanas no ano. Ah, é? Tem festa junina lá no... Festa junina é na Fecib Velha. Tá bom. Explicada aí toda a revolta de Antônio Lupe com a grande internacional de Bebedouro, é o Lobo, né? Lobo. Era, né? Porque, infelizmente, o Lobo tá preso. Né? Virou um pincher agora. Virou pincher. Conseguiram acabar com a Inter, Heitor. Ficou triste mesmo, o Lupe ficou nervoso Ficou. mesmo, Carlão. Esse negócio de time é passional, né? Não adianta. É complicado, né? Complicado. Vamos pro próximo aí. Fala pessoal, aqui é o Victor Freitas de Campinas. Quero deixar meus parabéns aqui para esse grande amigo, esse repórter de mão cheia, um dos maiores da história do rádio aqui de Campinas. Esse meu colega de trabalho, amigão mesmo, que tá fazendo aniversário hoje, o Léo Toninho. Grande amigo, feliz aniversário. Boa, Vitão, boa. Sensacional. Cara, o Lupe já estava aqui, as lágrimas escorrendo pela sua... Não foi pra pela você face. não, Lupe? O parabéns? Ah, foi pro outro cara, foi pro Léo, velho. Léo é gente boa, meu amigo, meu parceiro, mas não hoje pode também? confundir, né, pô? Eu faço o jogo toda vez lá no Guarani do lado desse cara aí, velho. E o cara lembrou do outro. O cara lembrou do outro. Traíra, hein, velho? Olha só. E de Traíra. qualquer maneira, parabéns também ao Léo Toninho. Parabéns ao outro Léo maluco Toninho. do microfone. Pô, tanto dia pra nascer, vai nascer hoje? Não, calma. Tem outras pessoas que nasceram hoje também. Fica tranquilo. Vamos pro próximo. Fala pessoal da Arena, beleza? Vou deixar um feliz aniversário pro Lupe aí, mas vou deixar uma recomendação. Cuidado na hora de cantar o parabéns aí, que na hora do com quem será, ouvi dizer que vai sair briga. Um abraço a todos aí e uma ótima quarta-feira. Não vai não, sou só de uma pessoa. Ainda bem que você não definiu o nome. Vai igual o Scheibe. O Scheibe, depois que foi fazer o jogo na casa da Renata, não pode usar nome, não adianta. Vamos pro próximo aí. Boa tarde, Lupe, galera da CBN. Ah, que bonitinho. Eu sou o Miguel e eu sou corintiano porque meu pai me mandou, mas eu gosto mesmo da Ponte Preta. Vai, Ponte Preta! Ah, que bonitinho. Vai, nega véi! Pô, o pai mandar é foda. Tem que deixar, cara. Você que mandou ser Olha, corintiano, não? Não. Boa, vamos pro próximo. Olá, rapaziada, Bandinho de Campinas aqui. Feliz aniversário aí, Lupe. Valeu. O tio também quer desejar feliz aniversário pra você. Pera aí que eu vou chamar ele. Ô tio, vem cá, tio. Dá feliz aniversário pro Lupe aqui. Meus parabéns.
Parabéns, menino. Mano, o que a galera toma, velho? Quarta-feira, hein? Quarta-feira. velho. Se fosse sexta, O que o povo velho. toma, hein? Vamos mais um aí. Parabéns. Fala, rapaziada, CBN, que é o Lucas de Santa Bárbara. Ô, Lucas. A minha filha só tem 15 dias, cara. Ela já tá cheia de roupinha do Santos já. Ah, que bonitinho. Vou ter que já ir pensando na estratégia que eu vou adotar pra essa menina inteira palmeirense, Estratégia de guerra. flamenguista. E seguir aí a paixão do pai. Abraço. Tem que seguir mesmo. Nós, santistas, temos que enraizar essa paixão no coração dos nossos filhos. E a declaração do presidente do Santos hoje, hein? Qual foi, Chaibe? Eu não vi nada hoje sobre esporte, cara. Não tá- abri tá nada dentro sobre do- esporte hoje. Perguntaram sobre a Copa do Brasil, né? E você sabe que a Copa do Brasil agora tem os critérios que você vai para ela pela classificação do Paulista. O Santos nem se classificou no Paulista e no Brasileiro também tá mal. O convite vai aparecer. O presidente Andrés Rueda deu uma resposta, falou, não, tranquilo, acho que vão convidar o Santos pro ano que vem. Meu Deus do céu. Não, mas o Santos, ele entra pelo ranking da CBF. Acabou o ranking. Acabou o ranking. Acabou. Ô, Carlão, deu ruim pro nosso mas, time, cara, hein, Carlão? mas- Nosso não, o meu, né? Porque você Não, torce pro o time lá nosso. de Itaquera. É o Santos é a nossa glória, né? A glória do futebol brasileiro. Mas que é um momento ruim também, né? Eu não vejo a hora que acabe esse ano para iniciar o processo de eleição lá no Santos. Mente nova, né? Um pessoal de uma nova geração para colocar o Santos nos trilhos, porque realmente o momento é muito ruim e a gente se depara aí com uma frase infeliz do dirigente santista. Mais uma, né, velho? Aparece um convite aí, o Santos. Essa galera parece que não pode ver uma vergonha que quer se meter dentro, difícil, né, velho. cara? Cara, tem muita gente grande no mundo do futebol que vai ficar fora da Copa do Brasil. Santos corre risco, Mas São você quer saber, eu Paulo acho também. Né? certo, cara. Acho certo. O time tem que qualificar pra ir. Fica atrás de É a mesma coisa que eu Fica acho, pra gente, ir, se com todo prepara pra respeito. ir, pô. É essa história de os times que estão na Libertadores aí entram nas oitavas de final. Acho que é você privilegiar demais também. Tem que participar, Eu também desde acho. o começo. Também acho. Senão é uma A, coisa. a única chance do Santos é pelo Brasileirão ainda? É pelo Só brasileiro. o Brasileirão e Copa Paulista, que não vai participar, né? Então é só o brasileiro. Ontem eu tava ouvindo uma Mas o Santos entrevista. não tá na Copa do Brasil ou já foi eliminado? Caiu fora. Foi eliminado. Foi eliminado Perdeu pelo Bahia. Bahia. Eu tava ouvindo uma entrevista ontem, depois da vitória do Vila, em cima do. Nossa, sofrido Tom Benz. Do Tom Benz. Não, mas você tava na véspera do seu aniversário assistindo Vila em Tombense pelo rádio. É. Parabéns. Isso que é amor, hein? E eu achava que o time era O Vila Inter Nova de te Bebedouro. conquistou, né? Que Vila Nova. lindo. Não, eu acompanhei o jogo, cara. Sofrimento. Não foi só hein? isso, conquistou ele lá em Goiânia, né? Teve arremessaram o copo, né, velho? Não, mas ali arremessa copo direto. Só pegaram dois. Se fosse que pegar. tem aquela tradição o de pessoal São Januário. joga a cerveja pra cima. Ah, tá. E aí ele tava. O Vila assumiu a liderança. Ele falou: claro que o que mais importa é o acesso. Importa ficar entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele precisa subir. Só que o título é importante porque o Vila não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Porque no Campeonato Goiano ele caiu nas quartas. Nossa. Então, Vai ter gente pesada. ele tá falando de, claro, conquistar o título, conquistar o acesso, mas a vaga na Copa do Brasil seria o mais importante para eles também. Quando foi a última vez que a Inter de Bebedouro disputou a Copa do Brasil, Luke? O que é a Copa do Brasil? Essa competição que nós estamos falando aqui, Se você nacional. perguntar lá em Bebedouro, ninguém nem sabe o que é. Fala assim, cara. Não fala. 4 horas e 26 minutos, tem mais ouvintes mandando recado, daqui a pouquinho vai chegando, tem um aqui que mandou, ó. Boa tarde, apresentadores do Arena. Opa. Em especial, parabéns ao garotão Antônio Lupe. Eu gosto quando me chamam de garotão. Garotão. Final do ouvinte aqui é o 69, é o Roberto Stradiotto. Opa! Nome diferentão, hein? Parabéns, Lupe, que Deus abençoe. João Silva de Hortolândia. Graças. Muita gente mandando. Manda parabéns pro Lupe aí também, 99186 9070. Cadê a criançada? Eu quero crianças também, viu? 99186-9070. Fique à vontade. Manda mensagem aí para parabenizar Antônio Luperson. Ô, Fábio Scheibe, o que você achou do nosso São Paulo ontem, hein, Scheibe? O São Paulo jogou ontem mesmo com bastante titulares, mas com o freio de mão puxado, né? O São Paulo acabou que tendo um jogador a mais ainda no primeiro tempo, mas não aproveitou da diferença de número de jogadores, nem diferença técnica com o Tigre. No segundo tempo acabou marcando 2 gols e consolidando na primeira colocação, Scheibe. Colocação. Na liderança do campeonato, na liderança do seu grupo. São Paulo cumpriu tabela ontem, né? Não pôs muito pé, mas acabou tendo uma vitória tranquila. Kozlinski.
Nossa. Kozlinski e Drubis, que agora é o novo gerente do Guarani. Verdade, é. Que isso. O que você achou, Heitor, do São Paulo, hein? O seu tricolor do Morumbi. 4-0, né? Sobre o Tigre, né? Não, 2-0. Aquele jogo de 2012 foi 2-0 no primeiro tempo, não terminou. E o São Paulo fez mais 2 agora no segundo tempo, nesse reencontro com o Tigre. Mais um jogo protocolar mesmo, por parte do São Paulo, para garantir a classificação em primeiro lugar e seguir aí adiante na Sul-Americana buscando esse título. Ô, Carlão, o que seria um jogo protocolar, Carlão? Assim, um jogo em que o São Paulo não precisou fazer muita força, né, para conquistar o resultado, já entrou em campo praticamente classificado, então aquela coisa não fez mais que a obrigação, né? Então a gente coloca aí um jogo protocolar, cumpriu tabela, venceu o jogo, agora pensa aí na próxima fase da Copa Sul-Americana. Agora o Galo quase viu a viola em cacos, hein, gente? Correu risco, hein? Quase que Correu o Galo risco. ficou pelo caminho, hein? Que é isso, hein? Que é o Júlio quer participar do programa também? Chegou aí, chegando no Heitor. Aliás, o Júlio mandou mais uma, hein, Júlio? Que isso, tá de parabéns o Júlio aqui. Julião tá voando? Ah, depois eu te mostro, cara. Eu não acreditei de novo. Esse negócio deve ter alguma máfia, porque não é possível. Pera. Mas eu te mostro. Beleza. São 4 horas e 29 minutos. Tem ouvinte aí, o Eduardo Rodrigues? Tem ouvinte, põe no ar. No nosso digníssimo Arena CBN. Feliz aniversário pra você, viu? Feliz aniversário pra você, Antônio Lupi. Que isso? Cumpleaños felizes desejamos a ti. Cumpleaños felizes desejamos a ti. Que isso? Lupi. Mano, tem muita gente. É o peruano, cara. Aí, velho. Tem muita gente doida ouvindo a gente também. Parabéns, Lupe. Felicidade. Sempre ontem foi meu nível também. O Vieira de Sumaré, Lupe. Grande Vieira, parabéns pra gente. Tamo junto. Toda vez que eu vejo esse sobrenome, eu lembro de Edson É Louco Vieira. Edson Vieira. Edson Vieira, baita treinador, hein? Boa, parabéns ao meu vizinho Lupe. Felicidades e muita saúde. É mesmo um garotão, eu sou testemunha disso. Alexandre Ananias tá pedindo pra você colocar um olhinho nos móveis. Não entendi por quê, Lupe. Ele é meu vizinho? É seu vizinho e tá concordando que você é garotão, pedindo coloca um olhinho nos móveis. O que deve estar acontecendo lá na Lupe House? Rapaz. É na casa dele o vazamento? É, pode ser. Será que ele... Rapaz, mas não é não. Não conheço ele, ué. É, pra você ver que tem Deixa eu ver mais a gente foto que aqui. conhece você sem você conhecer, hein? Nossa, rapaz, que beleza, hein, Ananias? Tamo junto, cara. Vamos dar um trotinho junto qualquer dia. Opa! Bom, manda mensagem aí pra gente, 991869070. A gente vai agora pro Repórter CBN. Na volta tem muito mais informação pra você que tá com a gente na CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de junho de 2023. O ex-ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que foi a presidência da República quem pediu que a realização de uma reunião com embaixadores na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. A fala foi feita em depoimento na ação do Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis e o Instituto de Combustível Legal informaram que o governo vai elevar os tributos federais sobre a gasolina a partir de amanhã. O aumento na tributação vai ser 34 centavos por litro para a gasolina e 22 centavos por litro de etanol. Se os valores forem repassados, o aumento vai encarecer o preço desses combustíveis. A previsão era de que os tributos federais subissem somente em 1º de julho. Porém, a medida provisória que fixava essa data perde a validade hoje porque não foi votada. A população brasileira cresceu 6,5% nos últimos 12 anos e chegou a mais de 203 milhões de indivíduos. A informação está no censo de 2022 e foi divulgado hoje pelo IBGE. O levantamento revelou um fato inédito: houve redução populacional nas grandes cidades. Entre os 319 maiores municípios do país, com mais de 100 mil habitantes, 39 registraram diminuição. No censo de 2010, apenas 4 cidades desse grupo apresentaram queda.
A empresa responsável pelo submarino que implodiu durante uma expedição aos restos do Titanic na semana passada mantém o anúncio de 2 viagens ao local em 2024. Ambas estão marcadas para junho do ano que vem. A Ocean Gate cobra $250 mil. O passeio inclui um mergulho submersível, acomodações privadas, treinamentos, equipamentos e refeições. 5 pessoas morreram na implosão do submarino, incluindo o presidente da empresa. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 34. Alô, Mário Quintino, boa tarde para você, Mário. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. A gente vem acompanhando obras que acontecem na altura do quilômetro 6, para quem vai em direção da rodovia Dom Pedro. Inclusive, há lentidão nesse trecho, cerca aí de 3 quilômetros de lentidão. Atenção quem sai da rodovia Anhanguera e também de Valinhos e vai em direção da Dom Pedro, utilizando aí o Anel Viário. No sentido contrário, aí por enquanto segue sem problemas. Rodovia Francisco von Zuben, na ligação entre Campinas e Valinhos, tem movimentação mais intensa já na chegada para a cidade de Valinhos. Aproveitando, Eliel, desejo também os parabéns aí para o nosso amigo Antônio Lupi. Opa! Valeu, Marião, tamo junto! Um abraço, Precisa até fazer amanhã. a troca de óleo? Calma, Escolha Du. os lubrificantes. Não, agora já foi. Já soltou em cima do Mário, do Lupe, de todo mundo. Valeu, Mário. Obrigado. Agora sim. Deixa o Mário dar tchau. Daqui a pouco ele volta no ponto final. E aí você solta aí o negócio do lubrificante. Um abraço, até amanhã. Pronto, agora vamos. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Uma história de superação do tamanho de Campinas, onde uma revolução na educação infantil está prestes a acontecer. Num novo espaço com conhecimento moderno, refeições completas, diversão, aprendizado, segurança e carinho. Espaço do Amanhã, 16 novas creches, 5.000 vagas e um novo olhar sobre a educação infantil. Em breve, em uma creche perto da sua casa. Prefeitura de Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. São 4h35. O JP mandando parabéns ao Lupe, dando aquele recado aqui também no nosso WhatsApp. Tem outro ouvinte, só gente boa nasce no mês de junho. Só mesmo. Os maravilhosos nascem em outubro. Concordo com você, ouvinte. Parabéns, Lupe. Felicidade sempre. Tô sempre te ouvindo aqui. Opa, muito obrigado. Lupe, eu sou seu vizinho, mas moro em outro bloco. Será que ele me vê de cueca? De sunga? Mas você fica usando esses trajes em casa? Não, Lupe? sabe o que acontece? Às vezes eu vou pegar a toalha que está secando na lavanderia e assim, você consegue ver o outro prédio. E às vezes eu passo, às vezes nu. Meu Deus do às céu. vezes de... Você não faz o seu jogging de sunga? Mas Não. quando você diz nu, é completamente Short sem roupa? térmico.
completamente do jeito que vinha ao mundo. Meu Jesus amado. Então, se por acaso, meu amigo, meu vizinho, você me viu nu, desculpa. Que visão do inferno também, hein? Pelo amor de Deus. O Hernani Pedretti, de Campinas. Parabéns, caro Lupe. Faça algum comentário sobre a situação do Bugrão. Ganhou o último jogo com alguns reservas e quero ver ele administrar a volta dos titulares agora, hein? É a famosa dor de cabeça boa, né? É? O técnico Humberto Louser. É aquela que não precisa de remédio. Ele tem praticamente todos os jogadores à O disposição. problema é o remédio, no caso, né? Isso. Quando ele tem muitos problemas, ele precisa tomar um remédio para dor de cabeça para passar. Dessa vez, ele tem muitos jogadores à sua disposição. Praticamente todo o elenco, né? Só o Alan Santos que tá fora porque continua com uma lesão muscular. Então, eu acredito que ele só vai fazer uma mudança na zaga. A saída do Ivan Alvarinho e a entrada do Lucão, que volta de suspensão. O time eu acho que deve ser o mesmo do restante que entrou em campo contra o Vitória. Bugrão contra o Mirassol, Carlão. Jogo difícil para o Guarani, o Mirassol vem em ascensão, hoje é o 6º colocado, mas há pouco tempo integrava aí o G4. O Mozart faz um grande trabalho também na equipe de Mirassol. Ele mas tá o Guarani, bem no tom, né? Mas o Guarani vem de um bom momento, né? O triunfo sobre o Vitória foi com autoridade, 2-0, o Humberto já com a sua filosofia implantada, jogando um pouco atrás, um pouco precatado, mas com um contragolpe muito rápido. Agora, eu conversei com um amigo integrante ali dos bastidores do estádio Brinco de Ouro, ele disse assim... Falou com o papai? Carlão, Carlão, calma, não é para acesso, calma. Primeiro passo é conquistar os 45 pontos. Aí ele me explicou, eu falei, mas por que isso? Não pode se empolgar. Ele falou, calma. Ele explicou, tintim por tintim, aí eu entendi. Então tá bom. Primeiro os 45 pontos, aí depois o Guarani pensa no acesso. E hoje é o 10º colocado com 19 pontos, mas em vencendo não dá para pedir calma para o torcedor. O torcedor do Guarani vai se empolgar por ser aí o ressurgimento do Bugre dentro da Série B. E aí, Heitor, quero seu comentário em relação ao jogo do Guarani. Hoje cedo eu li sua crônica lá no Globo Esporte, falando que o Mirassol aí tem um histórico de complicar um pouco a vida do Guarani. Por quê, hein? Eu acho que é um teste muito interessante pro Guarani. O Guarani acenou, né, com um recomeço sob o comando de Humberto Louser contra o Vitória, uma vitória convincente contra o Vitória. E agora tem um teste interessante. O Carlão falou, o Mirassol está em ascensão. É um time que fazia parte do G4 até pouco tempo atrás, está em 6º, está brigando. Então é um duelo muito interessante para o Guarani e para esse teste, né, para o Humberto Louser. De fato, o retrospecto direto contra o Mirassol, ele é negativo para o Guarani, mas até tem um certo equilíbrio. Em 16 jogos, são 3 vitórias do Guarani, 8 empates e 5 derrotas, né? Mas já faz aí, ó, desde... Qual foi a última vitória do Guarani? Desde 2015 que o Guarani não vence o Mirassol de fato. Então, por conta desse retrospecto. E também, pelo adversário que tem qualidade, um teste interessante para o Guarani consolidar esse recomeço sob o comando de Humberto Louser. Jogo às 9h30 da noite, hein? 9h30 da noite. 9h30 da madrugada, né? Tem o TR lá do Globo Esporte, a CBN estará em campo com a Ponte Preta, direto do Novelli Júnior, mas a nossa Adriana Almeida estará no Brinco de Ouro da Princesa, acompanhando todos os momentos emocionantes de Guarani e Mirassol, e tem o tempo real também no ge.globo/Campinas, você acompanha tudo, não perde um lance sequer. Hoje é dia de pizza na redação. Opa! Vai ter o quê? Pizza, né? Os dois times jogando às 9h30 da noite. Cancela, viu, Chaibes? Cancela. A gente, em vez de ir pra mais perto, né? Menos gasolina. Vamos lá pro Jardim São Gabriel, vamos fazer dali mesmo. Eu topo, hein? Perto de casa, hein? Até porque eu vou falar a verdade, ó, Chaibes, tô esperando a foto aí, viu, Malacabá? Tem 20 minutos. Se não convencer, nós não vamos não, hein, velho? E não vem da Miguel de tipo, achei que vocês estavam zoando. Tem ninguém zoando aqui não, hein? O que vai custar isso aí, Antônio Lucas, se não tiver nada? Vai custar a nossa amizade, né? Tem um preço altíssimo. Aí, ó, tá vendo, chefe? Vai custar amizade. Acho que a Vanessa vai deixar o Lupe voltar mais de 3 da manhã no dia do aniversário. Claro que vai. A Carla não tá nem preocupada com o horário que ele vai chegar. Camila também, o Carlão, Camilo, o Carlão, né? Não, pode ficar tranquilo. Vai deixar assim, já tá organizado.
errado. Posso dar só um detalhe rápido? Faça o que você quiser, Antônio Lupe. Hoje é seu dia. Quer tirar a camisa? Fica à vontade. 4 anos. Hoje o rapaz lá do... Como é que chama o cara que cuida do condomínio? Síndico. Eu cheguei do meu jog, né? Cansado, tirei a camisa e falou, por favor, põe a camisa aqui dentro, só na hora da piscina que não pode ficar sem camisa. Ainda me chamou de amigo, eu não sou amigo dele. Tá louco? Desculpa aí o desabafo. É o Paulo? É o Paulão? Não. Boa. Ai, vamos lá. Não é o Paulão. Só pra falar que Hélio dos Anjos, hein? Ah, acertou o novo time? Tá no mercado, não. Tá. Acabou. Parece que vai acertar com o Paysandu. Já era um namoro, né? Série C do Campeonato Brasileiro. Papai Hélio voltando. E ele fazendo um jogging, né? Uma academia direto. É professor Hélio. Cara, aliás, como faz falta o Paysandu como um dos candidatos agora. Como faz falta a resenha do Hélio? O Hélio, pra sentar, pra tomar uma cerveja, deve ser sensacional. Eu não sei, nunca bebi uma com o Hélio. Então, eu teria vontade de tomar. Você também? Opa! Ah, então pode ir uma eu e você mesmo, Carlão. Vamos lá. Fazer o quê, Você tem história pra contar, não tem, Vamos combinar agora lá no Mercado Veropeso, lá em Belém? Acho que a gente pode sentar lá e tomar. O cara tem muita história, muita resenha. Bom, chegando mais gente falando da gente, mais ouvinte mandando mensagem. Vamos lá, tem mais um ouvinte fã do Arena participando, mandando recado pro Antônio Lupe. Fala, Lupe, beleza? Bom. Aqui é o Fernando Mendonça, sou aqui de Portugal, sou bugrino, né? Torcedor do Guarani, e eu soube que hoje você tá fazendo aniversário. Parabéns, hein? Obrigado. Muita saúde e felicidade aí. Gosto de você pra caramba, você é um bom repórter. Obrigado. Parabéns. Felicidades. Upi! Aê! Põe a vinheta junto, hein? Põe a vinheta junto. Tem que pôr a vinhetinha junto. Que isso? Quem tá ligando? Opa, uma ligação, hein? É a única do dia. Então vai, põe no ar. Será? É por WhatsApp, tem que ver se a internet vai... Não, a gente põe lá pelo Daniel, qualquer coisa. Põe no ar. Alô? Alô? Oi, beleza? Sim. Tá tudo bem? Sim. Hoje a Ponte Preta vai ganhar. De quanto? 3-0. Mas por que toda essa confiança? Porque o Pedro Rocha vai pegar bastante gol. O Pedro Rocha vai ajudar e a Ponte vai ganhar, é isso? É. Então tá certo, então. Seu nome e seu bairro? Gustavo. Bairro? Vila Industrial. Obrigado, Gustavão. Tamo Valeu, junto, Gustavo. viu? Industrial, Fechou, hein? Obrigado. Acabou. É só um... Parabéns, Lupe. Desejo muito saúde e paz. Obrigado. Valdir Félix. Carlão, Oi. André Balada na Ponte, tá certo? Tá certo. Tá vindo? Acho que o Heitor tem mais propriedade pra falar sobre esse assunto. Mas Tá vindo, Heitor? Tá. Tá a caminho. Eita, gente. Existe um acordo entre as partes. Arrumamos um parceiro aí. Eles precisam aceitar ali os últimos detalhes burocráticos, né, para assinatura de contrato. Mas durante a nossa apuração ontem, um pessoal que tem contato com o André, com o atacante André, teve essa informação, essa confirmação de que realmente a Ponte é o provável destino do André para a sequência da temporada. Você sabe onde ele tava? Não sei. No Torpedo da Rússia. O André Balada é dos meus, cara. É do vamos. Eu gosto de gente assim, ó. Personalidade. É isso, vamos. Mas tem que resolver lá dentro de campo. Ah, mas ele resolve, velho. Sei, nos últimos anos. Mas você quer saber? Não. Cara, eu vi. junto? Eu vi, poxa, podia, né? Eu vi muitos questionamentos, li a respeito, muita gente criticando, até com razão pelo histórico que o André carrega, né? Há muito tempo, desde acho que dos tempos do Sport Recife, ele não consegue apresentar aí um bom futebol. Mas eu vou falar pra você, diante de tanta limitação técnica desse time da Ponte, o André pode ajudar. Agora, cabe ao Felipe Moreira colocar a cabecinha do André no lugar, ter um poder de convencimento, mostrar para o André a importância dele jogar bem, de ele ajudar a Ponte Preta, porque a Ponte está fazendo um investimento que talvez ela nem tenha para fazer. Então, se o André vier a Campinas focado, com vontade, é um cara que pode ajudar, mas esse é o X da questão. O cara vai ter que colocar na cabeça do André a importância dele, porque realmente é um jogador que traz um histórico duvidoso. Gostei dessa frase, nunca tinha ouvido antes. O histórico duvidoso? Não, o X da questão. O X da questão. Essa é boa, hein? Show da Xuxa. Já que nós estamos falando de Ponte Preta, hoje colocou uma baita de uma manchete lá no ge.com
que a Lusa tem um duelo muito duro diante do maior time da região metropolitana. Como que é isso aí, meu caro Fábio Scheibe? A Lusa? Não, Ponte Preta. Eu também não estava entendendo. Ponte Preta perdeu o Ituano, né? O Ituano que agora está sob o comando de Marcinho Freitas, né? Treinador. Nos últimos 5 jogos perdeu uma vez só. Hoje tem uma dúvida pro ataque, se vai jogar Alejandro ou Quirino. Quirino, centroavante, tem feito muitos gols também. O Ituano que ontem dispensou, rescindiu um contrato com o Rafael Silva, que foi artilheiro do time em 2014, na campanha do Campeonato Paulista, quando o Ituano foi campeão. Mas o Ituano hoje só pensa na vitória, pelo que a gente ouve aqui nos arredores do Novelli Júnior, todo mundo acreditando na vitória e querendo essa vitória para se livrar de vez da parte de baixo da tabela, né? Estarei no Novelli Júnior, hein? Opa! Vou pro campo hoje. Vai pra arena. Estarei no Novelli Júnior, daqui a pouco vamos rumar. Chegou a fotinho aí, Léo? A grande pra você Itu. se convencer? Chegou. Fábio Scheibe preparou as ampolas. Uma amiga minha tá tirando outra aqui, se quiser daqui a pouco a gente... Não, pelo amor de Deus. Tá bom. Agora caiu a casa de todo mundo. Agora mas eu não vou poder ir. Agora sentiu. Galvão, fala, Tino. Sentiu. Agora sentiu. Ô, Heitor, fala pra gente do jogo da... Olha, minhas amígdalas voltaram a doer aqui. Fala pra gente, Ponte Preta e Ituano, jogo às 9h30 da noite também, hein? No mesmo horário. No mesmo horário. Se cuida aí, ele é o frio de Itu à noite, pode complicar de novo isso aí, viu? Presta atenção. Mas eu acho que o Ituano hoje, pelo contexto, pelo cenário, ele sai na frente em termos de favoritismo no jogo de hoje contra a Ponte Preta. O momento da Ponte Preta é complicado, dentro, fora de campo também, com as saídas de jogadores dos últimos dias, né? O ambiente ali é um pouco conturbado. Então, tem desfalques importantes, né? O Kaique França, Leonaldi, Elvis, tem o retorno aí do Fábio Sanches os retornos do Fábio Sanches e do Matheus Jesus para dar uma amenizada, do Ramon também. Mas eu acho que pela situação dos dois times, hoje o Ituano está um passo à frente, está um degrau acima da Ponte Preta, e a Ponte Preta vai ter que se superar para conseguir um bom resultado hoje. E aí, Carlão, quero a sua opinião, Carlão. Eu tô com o Heitor também, o momento da Ponte é um momento muito ruim, crítico, dentro e fora de campo, e o Ituano que vem num processo de recuperação, com o novo comando, que é o Marcinho, estagiou lá nos tempos de Bragantino, e agora colocando aí em prática todo o conhecimento, e a Ponte vai com uma superação, né? De repente, até essa situação de dificuldade pode motivar os jogadores, mas a tendência, né, quando a bola rolar, pode mudar, mas a tendência é de um Ituano mais forte, mais competitivo, esse passo à frente, como o Heitor citou, para conquistar a vitória. Mas Eliel Almeida sempre disse aí que o jogo é jogado, o Lambari é pescado, a Ponte vai tentar buscar aí, não sei como, mas dificultar as ações diante do Galo Rubro-Negro. Jogo às 9h30 da noite, essa partida tem transmissão da CBN, hein, gente? CBN entra em campo junto com a Ponte Preta e, claro, todas as informações do jogo do Guarani você também acompanha aqui na Central Brasileira de Notícias. Só do Corinthians que não, porque não vale nada, né, Lu? Não vale nada. Então o Corinthians... Vale, mas assim, não vale, entendeu? Entendi. Ontem vale a Sul-Americana, né? Exatamente, Heitor. Eu tava esquecendo. Mas será que o Corinthians vai querer jogar a Sul-Americana? Não, acho não que fala não. assim. Acho que não. Eu acho que não. Não, acho que vai. Mudei de opinião aqui porque tem dinheiro envolvido. Você nem muda de opinião de vez em quando. Aliás, falando em opinião, eu fui o único aqui dessa bancada e Foi. eu vou tirar o Heitor porque ontem ele não estava aqui. Fábio Scheibe, Novo Horizontino. Nossa, todo Carlão mundo de é Freitas, Novo Horizonte. Tigre de Novo Horizonte. É verdade. Eliel Almeida. Não, eu não opinei. O meu Novo Horizonte. Foi igual segunda-feira, E Vasco aí, e Cuiabá. Lupe, Botafogo. Tá louco? Tá louco? Botafogo com um golaço. Golaço do seu Madruga. Ah, foi uma verdadeira... Enfim. É Puskas. Ah, que Pusca, gente. Pusca é tipo o Endel Lira, não esse gol do... Pelo amor de Deus. Aliás, um dos maiores bem lembrado. erros do Pusca, o Endel Lira ganhar o Pusca daquele golaço do Messi. Meu Deus do céu. Foi longe agora ele erra, cara. Oi?
É verdade. Pelo amor de Deus, hein? Eu me senti o Kleber Machado. O Bandeira não viu nada, foi tipo assim, né? Ele virou jogador de videogame, né? Pô, que isso? O cara meio que caindo de costa, vira, faz o Messi dribla 1 milhão, e aí vai o Wendel Lira. Foi uma vitória, Davi tipo Golias. Gente, pelo amor de Deus, é votação popular. Depois que a votação popular entrou em cena, acabou com o BBB, viu, Lupe? Acabou. São os cactos, né? Os cactos. Foi muito bom. Mandou bem demais. Vamos pro próximo ouvinte no áudio aí. Boa tarde, Eduardo de Barão Geraldo. Tudo bem, Eduardo? Mandar um abraço, um feliz aniversário, muitas felicidades, saúde aí pro Lupe. Muito obrigado. Que possa comentar aí muita coisa da Ponte Preta ainda no time do coração. Boa. Eu que sou nascido dia 11 de agosto de 1981, no dia do aniversário da nossa gloriosa aí, já é um... Fala, filho, né? Emocionado, calma. E um abraço a todos aí. Hoje vai ser muito difícil, mas torcer para a vitória da Ponte Preta. Um abraço. Então tá bom. Obrigado. Obrigado pelo parabéns. Tamo junto. Próximo aí. O próximo é o intervalo, né? Pelo amor de Deus, precisamos fazer uma pausa porque tem o sarcófago com essa música aqui, ó. Vem, Abel, vem. Adoro surpresa, cara. Vai. Pessoal já jogando no Google. Dedinhos nervosos. Antes do intervalo, eu quero ler essa daqui que ficou muito bonita, essa ó. Olha. Quando o relógio do tempo está dando 34 voltas na sua vida, eu, ouvinte do Arena, estou dando uma passadinha aqui para te desejar muitos anos de vida e saúde e muitas felicidades. Que Deus continue abençoando sua vida com muita alegria e muita paz. Sucesso sempre. Silvana de Campinas. Olha, que legal. Olha, quando a pessoa usa o relógio do tempo... O relógio do tempo. Que coisa linda. Muito bom. Muito bom. Eu vou ter que sair daqui. Emocionou. Depois eu volto pro seu Emocionou. É isso. Baita música. Vamos pro intervalo pro Lupe se recompor. E na volta, o nosso Senhor do Tempo vai falar do sarcófago aqui. Arena CBN. Vá com seu carro para o aeroporto de Congonhas, estacione com o Estapar Reserva e tenha tranquilidade antes mesmo de começar a sua viagem. Reserve sua vaga, com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias a partir de R$ 39,90 ou até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport SE-R Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Rolling the Deep, a música de hoje do nosso sarcófago. Vai lá, Lupe! Essa melodia é uma das mais bonitas lançadas
No ano de interrogação, dia 28 de junho de interrogação, a Ponte Preta, ela entrava em campo para mostrar o seu valor lá no estádio Ademir Cunha. Meu valor? Onde que é o estádio Ademir Cunha? Olha essa. Fábio Scheibe. É lá em Salgueiro, em Pernambuco, Carcará. Pesquisou! Não. Ô, Heitor, pesquisou, não pesquisou? Não, acho que não. O Fábio Scheibe é uma enciclopédia, cara. Tava na ponta da língua dele. É o nosso Charles Evangelista. Wikipédia. É a nossa barça ambulante. Vamos lá, então. Ponte Preta e Salgueiro. A Ponte Preta, ela tinha... Júlio. E o Salgueiro tinha... Pio. Não é esse Salgueiro, não. Não é esse não, esse é outro. Esse é outro. Esse aí quem gosta é o Guarizo. E o Nossa, Pio... como não lembrar daquele desfile do Salgueiro de 64, lembra? Ditadura, época pesada, e mesmo assim ele colocando aquela sinfonia na avenida. Em que ano foi isso, Carlão? Isso aí foi em 2014. 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, hein? E aí, Heitor? É pra errar, né, Eliel? É. 2010. Então foi 2011. Ah, Ponte Preta que tinha Ricardo Jesus. Foi em 2012, não é, Lupe? 2011. É lá, tá vendo? 2011. Professor Gilson Klein, né? Se o Heitor falou 2010, o Chave falou 2012, sobrou. Você falou 2014. Sobrou pra mim em 2013. 2013. É isso aí. Checamos certinho aí. Não tem pessoal, vocês... Obrigado! Cara, foi em 2011. Nossa, lambemos, todo mundo lambeu, cara. Que bom, que gostoso. A Ponte Preta tinha Júlio César, Guilherme, Leandro Silva, Ferron e Wendel, Chaves, Gerson, João Paulo, Renatinho, Ricardinho e Ricardo Jesus. O bruxo Gilson Kleina era o técnico. O Salgueiro tinha Marcelo, Tamandaré, Alemão, Alexandre, Josa, Pio, Diego Paulista, Edmar, Matheus, Fernando e Glebson. O técnico era o Neco. Foi 3-2 pra Ponte, a Ponte tomou um gol de lateral nesse jogo. Eu lembro. Carlão de Freitas, fecha o sarcófago. Esqueceu, né? Vai dar um BO, uns 30 segundos de delay. A gente faz manual aqui, ó. Pronto, fechou. Fechou, bola. Fechou. Fica tranquilo. Aí. Vai. O Carlão de Freitas, Ponte Preta e Ituano. Cara, a Ponte empata. Lupe. Empata. Chaibe. 2-1 Ituano. Ah, coração. Coração. Né? Vai, Heitor. Acho que dá Ituano hoje. Guarani e Mirassol. Guarani vence. Empate. Heitor. Vou de empate nesse também. Chaibe. Guarani Vai empatar com o Mirassol e nada. Absolutamente nada. Não esquece que a gente vai estar lá. Tira a vitória da Ponte Preta hoje diante do Ituano no Novelli Júnior. Nada. Tá bom? Corinthians e Liverpool. Corinthians vai ganhar. E aí, Lupe? O Corinthians é o Chelsea do Brasil. E aí, Heitor? Já que você gostou do termo, uma vitória protocolar do Corinthians. E aí, ô Chaibe? Corinthians. Lupe, vamos lá então, né? Rumar pra Itu, pra acompanhar Ituano. Que hora que sai a excursão? 7h30 da noite. 7h30 a gente vai pra... O jogo Nada. é 9h30, pô. Pra que sair cedo? Sair cedo pra quê? Mas tem que montar os equipamentos. O Naldo é que se trabalhe bem, que consiga. Para. Não, e fora que nós vamos parar na house do Chaibe pro esquenta. Isso. E depois nós vamos pro jogo. E na volta pararemos na house da Chaibe House. Nossa, porque só pra hoje... entrar na casa do Fábio Scheibe é 20 minutos pra fazer o cadastro. Hoje, meu amigo, a noite é uma criança, hein? Lupe. Quero foto. Depois, hein? Quero foto. Já, tudo. Pode ligar o que você quiser, meu amigo. Liga a sauna, o polidense, a piscina, deixa tudo pronto. Não tem polidense? Melhor não falar, não? Então tá bom. Como diria MC da Antônio Lupe nessa data em que você completa mais um ano, viver é partir
voltar e repartir, tá bom? Obrigado, gente. Valeu pelas mensagens. Tchau, Fábio Scheibe. Tchau, Heitor Esmeriz. Tchau, Carlão de Tchau, Freitas. parabéns, Lupe. Valeu, França. Tchau, Eduardo Rodrigues. Tchau, mãe do Guarizo, que ele não deu parabéns. Parabéns, mamãe do Guarizo. Tchau pra todo mundo. Vambora. Repórter CBN.